Será que é possível um trágico acontecimento desencadear manifestações poltergeist ou demoníacas? Hoje nós vamos falar sobre os eventos misteriosos ocorridos em volta de Esther Cox, a jovem ostensivamente perseguida por demônios, no caso que ficou mais conhecido como o Grande Mistério de Amherst, um caso até hoje não solucionado e o mais conhecido caso poltergeist do Canadá. Olá pessoal, eu sou a Van Farias, esse é o seu canal Fatos Macabros. Bom gente, antes da gente entrar nessa história super intrigante, que eu acredito que seja desconhecida da maior parte aqui do público no Brasil, eu devo uma explicação para vocês do porquê eu fiquei nas últimas semanas sem liberar vídeo. Eu sofro, gente, muito com otite, eu tenho um problema gravíssimo desde que eu nasci. E nos últimos tempos, mais precisamente tem mais ou menos 1 mês e meio que a otite me pegou e assim tá sendo um problema sério, tanto que eu perdi parte da audição aqui do meu lado direito. Então eu estou em tratamento, mas hoje eu disse não chega, eu preciso gravar, eu preciso voltar a trabalhar e eu preciso dar uma satisfação para aquelas pessoas que estão aqui comigo. Então gente, o motivo foi esse, tá? Eu quero pedir para vocês, nesse endereço que tá aparecendo aqui, me segue lá no Instagram, gente, porque eu vou passar, eu vou me comprometer com vocês, qualquer coisa, qualquer ocorrência que tiver aqui no canal, eu sempre estarei avisando por lá para vocês, porque nem todo mundo tem o hábito de acompanhar aqui na aba comunidade, não é isso? Mas, enfim, sem blá blá blá, sem muitas enrolações, vamos pro vídeo. A maior parte da minha pesquisa baseou-se no livro A Casa Assombrada, O Grande Mistério de Amherst, caso verídico e ainda não solucionado do Walter Rubel. Ele morou por um período de 6 semanas na Casa Assombrada e foi testemunha de diversos eventos poltergeist, sempre na presença da jovem Esther Cox. Eu vou deixar aqui nos comentários o link para o caso de vocês quererem comprar o e-book. Eu tenho essa versão desse livro no Kindle, tá? Por isso que eu não estou apresentando o livro físico aqui para vocês, mas eu acredito que aqui no Brasil a gente só consiga comprar essa versão para leitura no e-book. Ou então, eu acredito que a versão do livro físico seja somente em inglês. Walter Rubel, um ator e investigador paranormal, leu nos jornais as notícias sobre as manifestações poltergeist ocorridas na presença de Esther Cox e na casa dela. Então, Walter Rubel, na verdade, ele já tinha feito algumas investigações paranormais e ele acreditava que ele iria comprovar mais uma vez que ele estaria na presença de uma fraude. Então ele resolveu se deslocar até a cidade, a vila de Amherst. Ele pagou uma pensão para a família Tidd e ele ficou uma temporada, 6 semanas mais precisamente, ali hospedado para poder testemunhar aqueles eventos poltergeist, e ele realmente conseguiu comprovar, segundo o livro dele, a veracidade dos acontecimentos ocorridos ali no interior daquela casa. É importante mencionar aqui, gente, que quando Walter Rubel chegou na casa dos Tidd, as manifestações já ocorriam há 1 ano, tá? E ninguém até hoje foi capaz de solucionar, de encontrar realmente uma resposta para aqueles acontecimentos. Inclusive, essas manifestações foram estudadas por diversas pessoas, tanto do Canadá quanto dos Estados Unidos, e ninguém, gente, zero, ninguém conseguiu encontrar uma resposta definitiva. Muitas pessoas atribuíam aquelas manifestações à eletricidade, outras ao mesmerismo, que é a mesma coisa do hipnotismo, e outras pessoas também atribuíam as manifestações diabólicas. Segundo Walter Rubel, ele também atribuía a manifestações diabólicas, porque algumas coisas foram assim tão nefastas que ele não tinha como atribuir a outra coisa senão ao capiroto. Mas vamos falar um pouco sobre Esther Cox, assim como o lugar onde ela morava na época dos acontecimentos. Esther Cox morava em Amherst, uma bela vila no condado da Nova Escócia, Canadá. Na época, ela tinha apenas 18 anos. Sua família era composta pelo seu cunhado, Dan Tidd, sapateiro criador, descrito pelo autor do livro como um homem extremamente honesto, muito esforçado e excelente pessoa. A irmã mais velha de Esther Cox, chamada Olive Tidd, que também é descrita pelo autor do livro como uma excelente pessoa, ou seja, como a melhor alma que já viveu. 2 sobrinhos de Esther, Willie de 5 anos e George de apenas 1 ano e pouco, filhos de Dan
e de Olive. Jane Cox, uma outra irmã de Esther que tinha 22 anos e era conhecida como uma das beldades ali da região. Como mencionado anteriormente, Esther Cox nasceu em 28 de março de 1860 e tinha exatos 18 anos na época do início dos acontecimentos. Ela nasceu em Upper Stewiacke, Nova Escócia. Ela era a mais nova de 6 irmãos e tinha apenas 3 semanas de nascida quando sua mãe morreu. Archibald Cox, seu pai, casou-se novamente pouco depois da morte de sua esposa, mas sua segunda esposa morreu 3 ou 4 anos depois. Sua terceira esposa mudou-se para Matthias, Maine. Após a morte de sua primeira esposa, a mãe de Esther, a família se mudou para Stewiacke. Os filhos foram criados pela cidade por diversos parentes e amigos da família. Esther foi criada pelos avós. Foi só quando Esther tinha cerca de 15 ou 16 anos e sua irmã Olive se casou com Daniel Tidd que eles então se mudaram para Amherst. Esther é descrita no livro como uma garota assim muito estranha. Ela perdeu a mãe muito nova e ela foi criada nos primeiros anos pela sua avó, então ela adquiriu uma personalidade muito séria e um tanto quanto antiquada. Ela não era bonita como a sua irmã Jane, que, como eu falei, era considerada como uma das beldades ali da região, mas ela também não era feia. Era um pouco robusta e tinha os cabelos, conforme vocês puderam ver, aqui assim meio encaracolados e na altura dos ombros. Ela também podia ser um tanto mal-humorada, mas as crianças ali da região gostavam muito de brincar com ela e ela também era muito trabalhadora. Além das pessoas anteriormente citadas, também moravam ali naquela casa William Cox, irmão de Olive, Esther e Jane, e também morava o John Tidd, que era o irmão de Dan. Agora, depois de todo esse detalhamento, vamos direto ao fato que aparentemente desencadeou esse infame caso Poltergeist. Bob McNeil era um jovem por quem Esther acreditava estar apaixonada. Ele tinha boa aparência e também, assim como Dan, ele era sapateiro e trabalhava na mesma fábrica que o cunhado de Esther. Apesar daquele rapaz não demonstrar sinais assim negativos, Olive, a irmã mais velha de Esther, ela não gostava daquele relacionamento e ela acreditava que aquele rapaz traria grandes infortúnios para Esther e para sua família. O que elas não sabiam é que, infelizmente, os maus presságios de Olive estavam corretos. Apesar de o classificar como um bom profissional, Dan, o cunhado de Esther, sempre se referiu ao Bob McNeil como um selvagem. No dia 28 de agosto de 1878, Esther aceitou um convite do Bob McNeil para dar um passeio de charrete, pois no dia anterior ele havia furado no encontro com ela, então ele resolveu fazer um novo convite e ela aceitou, apesar dessa noite, onde eles fariam esse passeio, ser uma noite chuvosa. Então, quando eles estavam no caminho para um bosque, de repente, Bob McNeil sofreu um surto psicótico. Então ele soltou as rédeas e saltou da carruagem. Quando ele saltou, ele puxou do bolso lateral do seu paletó um revólver e apontou para Esther, mandando que ela descesse, pois ele iria matá-la ali mesmo. É dito, gente, em algumas outras fontes que na verdade ele tentou abusar, se é que vocês me entendem, da pobre Esther. É claro que Esther se recusou a fazer aquilo que ele estava mandando. Então ela ordenou que ele parasse com aquilo, que ele voltasse para a charrete e a levasse para casa, porque já estava escurecendo e aquela era uma noite muito chuvosa, e que ele parasse de agir como um louco. E, gente, parece que aquele pare de agir como um louco teve, assim, um efeito devastador sobre a mente daquele homem surtado. Bob, então, ficou mais alucinado. Ele passou a proferir diversos palavrões contra Esther. E ele também apontava o revólver para o coração daquela moça que estava assim apavorada. Para a sorte dela, mais ao longe foi escutado o som de uma outra carruagem se aproximando. E parece então que foi aí que Bob voltou a si, ele voltou para a carruagem, pegou novamente as rédeas e passou a conduzir aquela charrete alucinadamente até a casa de Esther Cox. Chegando no portão, ela saltou debaixo da chuva torrencial e entrou em sua casa chorando desesperadamente, passou pela sala e foi direto para o quarto sem nem ver a sua irmã. E o Bob McNeil pegou novamente as rédeas da carruagem e sumiu. Ele sumiu ali da cidade, sem deixar vestígios, sem deixar sinais. Nos 4 dias seguintes, Esther então parecia ser acometida por uma tristeza secreta. Ela não queria ficar em casa,
ela sempre estava pelas casas dos vizinhos e sempre chorava muito antes de dormir. É claro que a sua aparência deplorável foi notada pela sua família e após o cessar das visitas daquele homem, do Bob McNeil, eles acreditaram que eles tiveram tido uma briguinha e eles até achavam bom porque, como eu falei para vocês, eles não viam com bons olhos aquele relacionamento. Então eles achavam que em 1 ou 2 semanas a jovem Esther Cox voltaria a ser aquela menina de antigamente. 1 semana depois desse acontecimento foi que a vida de Esther mudou tragicamente. Em uma certa noite, cerca de 10 ou 15 minutos depois de estarem deitadas, pois Esther dividia o quarto e a cama com sua irmã Jane, Esther de repente deu um pulo da cama e ela falou para Jane que tinha um rato por debaixo das roupas de cama. Então Jane levantou, acendeu a vela ali, acredito que o lampião, né, gente? E começou a procurar. Quando elas não encontraram nada, então elas voltaram para a cama e voltaram a dormir. Na noite seguinte, as meninas então escutaram um barulho se movendo debaixo da cama. Elas então se levantaram e moveram uma caixa verde de papelão que tinha de retalhos embaixo da cama e colocaram no centro do quarto. Para surpresa de ambas, elas viram aquela caixa saltar cerca de 30 centímetros para cima e depois cair de lado. Apesar do susto e corajosamente, Jane pegou aquela caixa e tornou a colocar no centro do quarto. Para surpresa delas, novamente, a caixa pulou cerca de 30 centímetros e caiu de lado da mesma forma. Eu esqueci de mencionar para vocês, gente, que quando elas escutaram esses barulhos, elas acreditaram que era o rato da noite anterior. Então, quando elas viram aquela caixa pular novamente, elas já, assim, apavoradas, gritaram a plenos pulmões e o cunhado delas, o Dan, foi então até o quarto. Depois que elas contaram o que tinha acontecido, ele sorriu, incrédulo, e empurrou aquela caixa novamente para debaixo da cama. Na manhã do dia seguinte, então Esther e Jane resolveram se calar porque elas viram que ninguém acreditava naquilo que elas estavam contando. Quando chegou a noite, por volta das 8h30, Esther falou que ela estava se sentindo mal, que ela se sentia um pouco febril, e ela foi aconselhada pelas suas irmãs Olive e por Jane a ir para o quarto para poder descansar um pouco mais cedo, que ela catou veementemente e ela foi então para o quarto. Por volta das 22 horas, Jane resolveu se recolher e se deitar também. Então, depois de uns 15 minutos deitadas, de repente Esther deu um salto da cama, levando junto consigo todas as roupas de cama, e ela falou: meu Deus, Jane, o que está acontecendo comigo? Eu estou morrendo. E a sua irmã, infelizmente, gente, assim, incrivelmente, ela não acreditou. E ela simplesmente virou para Esther e falou: morrendo. Os moribundos não falam nesse tom alto. Espere até eu acender a vela, Esther. Não morra no escuro. Jane achou que Esther tivesse tido um pesadelo, sei lá o que passou pela cabeça dela, mas o fato é que, quando ela acendeu a vela, a imagem que ela viu da irmã foi assim assustadora. Lá estava Esther no meio do quarto, com o rosto completamente vermelho de sangue, os cabelos desgrenhados, e é dito, gente, que os olhos dela praticamente saltavam das órbitas. E ela estava assim tão assustada que ela segurava no encosto de uma cadeira de madeira que ela fincava, ela enfiava as unhas e que a madeira ficou inclusive marcada com as unhas de Esther. E a garota tremia apavorada. Então, muito assustada com aquela situação e com a aparência que a irmã dela se encontrava, ela gritou a plenos pulmões por ajuda. A primeira pessoa a entrar no quarto foi a Olive, a irmã mais velha das meninas. A segunda pessoa foi o Dan, já acompanhado do John e do Willie, né, que eram os irmãos, né, que moravam ali naquela casa, sendo que o Willie e o John julgaram que Esther estava ficando louca. Gente, quando eles entraram no quarto, Esther foi acometida de uma fraqueza tão grande que ela mal conseguiu chegar até a cama dela. Então, de repente, quando todos estavam ali, até sem saber o que fazer, Esther se levantou e deu um grito estridente, um grito selvagem, e ela falou que ela sentia que ela ia explodir em pedaços. Depois de ser ajudada pelas suas irmãs a voltar para a cama, Esther simplesmente exclamou que ela sabia que ela estava inchando e que ela sabia que ela ia estourar. Seu cunhado Dan, então, se aproximou dela
E olhando aquele rosto, né, ele falou que realmente ela estava inchando, que olhassem para o rosto dela, assim como as mãos, que a menina infelizmente estava se inchando. E ela também, gente, ela queimava de febre. O corpo dela inteiro estava muito quente. Ao passo que alguns minutos antes ela estava completamente gelada e agora ela também se encontrava muito pálida. Vocês lembram que eu falei que quando ela estava ali no meio do quarto ela estava com o rosto completamente vermelho, né? Pois é, alguns minutos depois, poucos minutos depois, ela já estava completamente pálida. Enquanto todos estavam ali ao redor de Esther, né, buscando alguma forma de ajudar, apesar do sentimento de impotência, pois Esther inteira estava inchada e ela rangia os dentes como se ela estivesse tendo espasmos, na sala foi escutado um som de um trovão e todos ficaram extremamente assustados. Olivia então correu para o quarto dos filhos, que dormiam tranquilamente. Quando ela retornou para o quarto, ela suspendeu a cortina e ela viu que lá fora brilhavam as estrelas, ou seja, não tinha sinal de chuva, não tinha sinal de tempestade, ou seja, não havia sido um trovão. Assim que Olivia deixou a cortina baixar, outros 3 sons de trovão foram escutados por todos. E esses sons eram tão potentes que pareciam estremecer toda a casa. E esses sons, gente, agora vinham debaixo da cama de Esther Cox. E quando esses sons passaram, Esther caiu em um sono tranquilo e profundo. No dia seguinte, ela ficou na cama por volta até das 9 horas. Depois ela se levantou normalmente, cuidou dos seus afazeres, depois deu uma volta no quarteirão e voltou para casa. À noite, todos conversaram em busca, né, de alguma solução, de alguma resposta, na verdade, para aqueles sons, para tudo aquilo que tinha acontecido. Como ninguém encontrava uma resposta, eles resolveram abafar aqueles acontecimentos, porque certamente a vizinhança, ninguém acreditaria no que eles iriam contar. Cerca de 4 noites depois daquele tormento, daquele primeiro tormento de Esther, foi que outras coisas começaram novamente a acontecer. Esther já tinha ido se deitar por volta das 22 horas, quando ela começou novamente a se sentir fraca. Então ela foi aconselhada por sua irmã Jane a ir para a cama, pois talvez dessa forma esses espasmos, esses acontecimentos cessassem. Infelizmente não foi o que aconteceu. Dessa vez Esther, apesar de já estar se sentindo fraca, conseguiu chegar até a sua cama. Só que alguns minutos depois, para espanto das meninas, quando elas estavam deitadas, elas viram todas as roupas de cama voarem para um canto escuro do quarto. As duas, então, apavoradas, deram assim um grito muito alto e Jane tomou um susto assim tão grande que ela desmaiou. Todos, então, correram novamente para o quarto. Quando eles chegaram lá, a cena que eles viram foi Esther totalmente inchada novamente e Jane desmaiada. A primeira pessoa a tomar uma atitude foi Olivia, que foi até aquele canto, pegou as roupas de cama e cobriu o corpo de suas irmãs. Só que ela fez isso somente para ver novamente as roupas de cama voarem e voltarem para aquele canto escuro. Ao mesmo tempo, o travesseiro que estava embaixo da cabeça de Esther voou e atingiu o rosto de John Tidd. Nessa altura do campeonato, Jane já havia recobrado a consciência e já estava acordada. William Cox desceu até a cozinha para pegar um pouco de água para banhar a cabeça de Esther, que doía terrivelmente. Quando ele chegou no quarto, uma sucessão de sons foram escutados vindos novamente debaixo da cama das meninas. Quando esses sons cessaram, a aparência de Esther então foi voltando ao normal e ela dormiu em um sono tranquilo e profundo novamente. Então, todos, depois que se certificaram de que tudo estava bem, novamente normal, voltaram para os seus quartos. No dia seguinte, ambas, tanto Esther quanto Jane, estavam extremamente fracas, especialmente Esther. Então a família decidiu em comum acordo que o melhor seria consultar o médico. Então Dan saiu mais cedo da fábrica e foi consultar o Dr. Curry, que era um médico ali da região. Quando Dan contou para ele o que tinha acontecido, ele sorriu incrédulo e ele falou que ele não acreditava em tais tolices, mas de qualquer forma se comprometeu a ir fazer uma visita a família à noite, ou seja, ele chegaria às 22 horas e, se fosse necessário, ele ficaria até a 1 hora da manhã. Então, quando chegou à noite, pontualmente às 22 horas, ele chegou na casa, fez os exames de praxe ali na Esther
E ele falou que ela parecia que ela tinha sofrido um choque traumático e ela parecia estar sofrendo de muito nervosismo. Assim que ele disse essas palavras, que Esther evidentemente estava sofrendo de um nervosismo extremo, ele viu o travesseiro que estava debaixo da cabeça de Esther se deslocar parcialmente e depois retornar para o lugar como se ele tivesse cheio de ar. O Dr. Carey então arregalou os olhos e ele perguntou em voz baixa a todos se eles haviam visto o mesmo que ele. John Tidd, aquele que foi atingido no rosto pelo travesseiro, falou que no dia anterior assim mesmo aconteceu. Só que caso o travesseiro tentasse voar novamente, ele iria segurá-lo com toda a força. Quando ele fechou a boca, novamente o travesseiro começou a se mover. Só que ele tentou segurar com toda a sua força e ele não conseguiu. E aquela manifestação de uma força descomunal deixou o Dr. Carey maravilhado. Quando ele se levantou e se dirigiu até a porta, um pedaço de gesso se deslocou da parede, fez uma curva e foi cair nos seus pés. Ele simplesmente pegou esse pedaço de gesso e colocou maquinalmente em cima da cadeira. E ele não acreditava naquelas manifestações sobrenaturais que estavam acontecendo diante dos seus olhos. Logo depois começaram aqueles sons de trovões que pareciam vir debaixo da cama de Esther. O Dr. Carey então se abaixou, olhou para ver se tinha algo que produzia aqueles sons. Nada. Logo depois eles escutaram o som de algo como se estivesse raspando a parede. Quando todos olharam para aquela parede, eles viram as palavras: Esther Cox, você é minha para matar. Logo depois essas palavras desapareceram e só ficou ali no lugar aquela parede branca. Esther, gente, estava na cama, em cima da cama, tremendo de medo. Esses sons aconteceram por cerca de 2 horas. Quando eles cessaram, Esther finalmente conseguiu cair em um sono tranquilo e profundo. E o Dr. Carey então foi embora. Ele falou que ele não iria administrar nenhum medicamento a Esther, mas que ele voltaria no dia seguinte às 9 horas para lhe ministrar sim alguma medicação, pois certamente ela estava sofrendo de algum problema, algum choque nervoso. Na manhã seguinte, então, conforme prometido, o Dr. Carey voltou ali até a casa. Ele ficou muito surpreso quando ele viu Esther se levantar e fazer as suas coisas normalmente. Ela falou que ela estava bem, só que ela estava assustada. Qualquer barulho deixava ela em estado de alerta. Então, em algum momento, ela resolveu ir ali no porão da casa para poder buscar algumas coisas. Quando ela voltou novamente para a sala muito assustada, dizendo que uma pessoa havia atingido ela com uma tábua. Então o Dr. Carey resolveu ir lá no porão para verificar se tinha algo de anormal. Ele voltou para a sala, falando que não tinha acontecido nada, que não tinha ninguém que pudesse ter atingido ela de forma nenhuma, e chamou Esther para ir com ele até o porão. Quando eles chegaram lá, imediatamente, gente, é dito que diversas batatas voaram em direção às suas cabeças e eles voltaram para a parte superior da casa extremamente assustados. O médico então foi embora, mas ele prometeu que à noite ele retornaria trazendo alguns sedativos para trazer um pouco de alívio e descanso para Esther. Então, pontualmente às 22 horas, ele voltou trazendo os sedativos. Entre esses sedativos estava a morfina. Gente, morfina é algo extremamente forte. E ele deu esse remédio, para Esther. Então, logo depois que Esther se deitou, os sons recomeçaram e eles estavam assim tão mais estridentes que esses sons agora pareciam vir da parte superior do telhado da casa. E o Dr. Carey, ele pôde perceber que parecia que tinha alguém no telhado da casa com uma pesada marreta quebrando as telhas da casa. Ele ficou na casa nesse dia até por volta da meia-noite. Quando ele saiu da casa, ele se afastou cerca de 200 metros. Era uma noite de lua cheia e ele pôde ter certeza de que não tinha ninguém ali em cima. Então, na semana seguinte, toda a redondeza passou a ter conhecimento dos acontecimentos inexplicáveis que estavam acontecendo no interior da casa do Dan Tidd. É dito, gente, no livro que diversas pessoas foram testemunha dos sons que vinham ali da casa de Esther Cox, da casa de Dan Tidd, pois os sons não eram mais emitidos somente à noite, e sim durante todo o dia. Cerca de 3 semanas após a primeira visita do Dr. Carey, enquanto ele e toda a família estavam ali ao redor da cama de Esther, escutando novamente aqueles sons infernais que não deixavam de acontecer, de repente Esther jogou os braços para cima em direção à cabeceira da cama e ela ficou pálida e totalmente rígida e também muito gelada. E numa espécie de transe foi que ela confessou para todos o que tinha acontecido naquela fatídica noite
em que ela saiu para dar um passeio de charrete com Bob McNeil. Quando ela voltou desse transe, então todos contaram para ela o que tinha acontecido e, chorando muito, ela confirmou que sim, aqueles fatos haviam acontecido. Olive então falou que ela acreditava que quem estava por trás de todo esse tormento era o Bob McNeil. Mas lembrem-se que Bob, depois daquele dia do passeio da carruagem, nunca mais ele foi visto nas redondezas. Quando Olive fechou a boca, quando ela parou de falar essas coisas, 3 sons altos foram escutados. Então Jane falou que ela acreditava que o que quer que fosse que estivesse ali podia escutá-los e talvez até vê-los. Então, quando ela acabou de falar isso, outros 3 sons ainda mais altos também foram escutados. Gente, eu não sei se vocês conhecem a história das irmãs Fox, que eu vou trazer mais pra frente a história delas, mas só assim por cima, as irmãs Fox, elas foram as precursoras do espiritualismo. E elas se comunicavam através de batidas, onde, se eu não me engano, 3 batidas eram para confirmar as perguntas que eram feitas. E dessa forma teve todo aquele movimento, né, o início das mesas girantes, as comunicações com a espiritualidade foi dada através dessas batidas. Então, dessa mesma forma é dito também que a família de Dan conseguiu se comunicar com os espíritos, que vocês vão entender mais pra frente. Chegou o mês de dezembro, então, e Esther adoeceu com difteria. Ela ficou acamada por cerca de 2 semanas. Nessas 2 semanas ela teve paz, né? Nenhuma manifestação ocorreu. Depois que ela ficou boa, ela viajou para casa de uma outra irmã, onde ela também permaneceu por 2 semanas e nenhuma outra manifestação aconteceu. Só, gente, que quando Esther voltou para casa em Amherst, certa noite, quando ela estava lá deitada com a irmã, ela, muito assustada, ela falou que ela escutou uma voz falar que a casa inteira iria ser arruinada por um incêndio. E ela também escutou uma voz que falou que esse ser já havia vivido na terra e que estava morta há alguns anos. Então, Jane, muito assustada, chamou a família e, estranhamente, eles não acreditaram no que estava sendo dito. Só que, para o espanto deles, enquanto eles conversavam, caiu do teto um fósforo aceso em cima da cama das meninas, o que Jane apagou na mesma hora, senão, claro, que iria causar um incêndio. Durante 10 minutos, caíram cerca de 8 a 10 fósforos em cima da cama das meninas e todos foram apagados imediatamente. Claro que eles então passaram a acreditar no que Esther havia contado, né? Dan então perguntou àquele ser invisível se a casa estava para ser arruinada em chamas. Vieram então 3 fortes batidas confirmando que sim, a casa seria incendiada. Então, gente, para espanto diante dos olhos de todos, eles pegaram um vestido de Esther que estava pendurado em um prego, enrolou e imediatamente esse vestido se incendiou por completo e foi para debaixo da cama de Esther. Só que, para a felicidade de todos, esse fogo foi extinto antes que um incêndio de maiores proporções, né, ocorresse. 3 dias depois desse incêndio com o vestido de Esther, enquanto estava na cozinha cozinhando e Esther estava na sala de estar, de repente Olive viu uma fumaça vindo do porão. Quando as duas desceram até lá, elas viram um barril de aparas pegando fogo. Olive, então, desesperada, pegou um pouco de água, só que quando ela desceu as escadas, ela já derrubou, né, gente, muito assustada, derrubou a maior parte daquela água. Então, assim, se sentindo incapazes de apagar aquele fogo que já se fazia alto e praticamente já chegava até o teto, ou seja, praticamente já chegava à parte superior da casa, Esther perguntou para a irmã o que ela fazia. Ela falou que a irmã chegasse na rua e gritasse a plenos pulmões por ajuda, gritasse fogo. Estranhamente, passava ali na rua um homem completamente desconhecido que imediatamente entrou na casa, pegou um tapete e conseguiu apagar aquele fogo. Esse homem não esperou agradecimentos, ele simplesmente desapareceu e ninguém sabia de onde tinha surgido aquele homem. E isso era algo assim totalmente estranho, porque afinal de contas era um vilarejo pequeno onde todo mundo se conhecia. Então, de onde aquele homem surgiu? Mais pra frente eu vou levantar uma hipótese e depois vocês deixam nos comentários pra mim se vocês concordam comigo ou não, tá? Durante a semana, essas manifestações continuaram a acontecer lá no interior da casa do Dantid.
Então, as pessoas ali ao redor daquele vilarejo começaram a ficar assustadas, pois caso esse incêndio atingisse maiores proporções e o vento soprasse a favor, né, outras casas ali poderiam ser atingidas. Então, aquilo se transformou em uma coisa muito mais assustadora, foi tomando outras proporções. Quando chegou uma noite, estava toda a família reunida na sala, Esté de repente se levantou muito assustada e ela começou a apontar para algo que somente ela via. E ela falou que, gente, vocês não estão vendo? Vocês não estão vendo? Ele está ali, pálido e todo vestido de cinza, e ele olha para mim e sorri, que eu devo sair da casa até a noite, ou seja, até mais tarde, né? Ela precisaria sair da casa, ou ele iria causar um incêndio assim tão grande no sótão que a casa seria arruinada e todos ali morreriam. Nessa mesma noite, então, a solução encontrada por todos foi levar Esté para casa de um senhor que tinha grande curiosidade nessas manifestações poltergeist ocorridas ao redor de Esther Cox. E esse senhor era o John White, que depois de consultar a sua esposa e receber o aval dela, ele falou que sim, que Esther poderia ficar ali. Então, depois de instalada ali na sua casa, correram alguns dias, né, de total paz. Cerca de 2 semanas depois, o fantasma voltou. Enquanto Esté estava ali limpando a casa, o esfregão que se encontrava na mão dela simplesmente desapareceu. Logo depois, um pesado lustre também caiu do teto e machucou levemente a cabeça dela. Gente, não sei se vocês já assistiram um filme que fala do casal Warren, sobre aquele livro. Eu, inclusive, tem um vídeo aqui que não ficou bom, tá? O nome do livro é o Vidas Eternas. Eu realmente não me recordo o nome do filme, mas eu vou procurar e vou botar uma imagem aqui pra vocês, tá? Mas tem uma passagem nesse filme que um lustre pesado também cai e quase atinge uma das menininhas. Mas voltando ao caso Esther Cox, então, a partir desse novo desencadear das manifestações poltergeist, o fantasma começou novamente a criar incêndios e ele já se fazia escutar andando pela casa. Inclusive, gente, esse fantasma até perseguia a pobre Esther no restaurante do senhor John White, que ela passou a trabalhar durante o dia. Em um dia específico, o neto do senhor John White estava ali brincando com um canivete e de repente esse canivete simplesmente voou e atingiu Esther, assim, nas costas dela. Quando o menininho, assim, muito assustado foi, ele tirou o canivete, novamente o canivete voou e atingiu as costas de Esther, né? Então, assim, era um fantasma, né, com manifestações realmente diabólicas, e ele demonstrava que ele queria machucar a pobre garota. É dito, gente, também que um dia algumas pessoas viram alguns pesados pregos que estavam assim muito quentes no colo de Esther e que ninguém conseguia pegar devido à temperatura que aqueles pregos atingiram. Verdade ou não, quem é que sabe, né, gente? No final de março, então, Esther viajou para St. John, New Brunswick, onde estavam lá o capitão John Beck e sua esposa. Foi nesse lugar que Esther passou a ser estudada por diversos estudiosos, por diversos cientistas, e foi através desses estudos que essas comunicações passaram a ser mais ostensivamente estudadas e as identidades daqueles espíritos que a atormentavam foram descobertas. Um desses espíritos afirmou ser o Peter Cox e a outra Maggie Fisher. Todos afirmaram que haviam vivido um dia na Terra, mas que nenhum deles era assim tão forte quanto Bob Nicol, que era o demônio, né, o espírito causador dos incêndios, que também afirmou ter vivido na Terra e que outrora havia sido um sapateiro. O fantasma do Peter Cox afirmou que ele era um parente distante de Esther e que ele havia desencarnado havia cerca de 40 anos e que ele era um espírito que estava ali para tentar impedir que maiores maldades fossem feitas contra os espíritos, os fantasmas de Bob Nicol e Maggie Fisher. Lembram que eu falei para vocês sobre aquele homem estranho que entrou ali naquela casa, que ninguém conhecia, que apagou aquele incêndio? Será então que era o espírito do Peter Cox que, materializado, conseguiu entrar naquela casa e evitar que uma tragédia maior
né, acontecesse, o que é que vocês acham? Tinham também outros 3 espíritos de mulheres que também não eram bons, né, que ficavam ali para poder causar maiores perturbações. Esther ficou na casa do capitão John Beck e de sua esposa por 3 semanas. Depois ela voltou para Amherst e quando ela voltou, ela recebeu o convite do senhor e da senhora Van Burg para passar uma temporada lá na casa deles, uma casa que ficava literalmente no meio da floresta, a cerca de 5 quilômetros da vila onde eles moravam. Esther permaneceu na casa dos Van Burg por 2 meses, sem ser incomodada, ou seja, nenhuma manifestação poltergeist aconteceu ali naquele lugar. No fim da 8ª semana, então, quando Esther voltou para a casa de Dan, lá em Amherst, as manifestações recomeçaram com toda a força. Foi aí que o Walter Rubel, autor do livro, foi para a casa de Esther e passou a acompanhar os acontecimentos. Ele conta a gente que diversas vezes os espíritos tentaram machucá-lo fatalmente, como um episódio em que diversas facas voaram na direção dele. Também teve um episódio que um grande peso, né, voou em direção à sua cabeça, mas felizmente nenhuma dessas tentativas foi fatal. Ele atribui a ele o mérito das comunicações com os espíritos, que a gente já viu que não foi, né, gente? Mas ele atribui a ele a comunicação com os espíritos e a orientação das meninas também de se comunicarem com esses espíritos. Como ele fala, ele cita no livro que certa vez ele conseguiu a seguinte comunicação, que os espíritos falaram que eles já haviam sim andado sobre a terra, que eles não estavam no céu, que eles não haviam visto Deus, que eles estavam no inferno e que sim, que eles já haviam visto o demônio, ao passo que todos também riram muito quando mencionaram isso. Uma coisa que o autor menciona no livro é que nunca os espíritos se manifestavam aos sábados. Então, o que acontecia? Que especificamente aos sábados os espíritos não se manifestavam. O autor, gente, acreditava que essas manifestações tivessem uma origem diabólica, pois certo dia, após orar com o reverendo, né, na rua, enquanto Esther dava um passeio, encontrar com o reverendo ali local e orar com ele, quando ela retornou para casa, ela foi arranhada na cabeça por um velho osso e depois ela teve o seu rosto arranhado com um garfo. O autor também fala que ele foi testemunha de diversas coisas, como os transes em que Esther, inclusive, falava que ela conversava com a mãe dela. Ele também fala que ele foi testemunha dos inchaços do corpo dela. E ele acreditava, gente, que a origem dessas manifestações poltergeist era algo como que ele se referia ao magnetismo vital. Ou seja, no dia daquele fatídico passeio com Bob McNeil, ele acreditava que um espírito maligno tivesse dentro do corpo do Bob McNeil. Quando então ele teve aquele surto psicótico, Esther ficou tão assustada que o magnetismo vital dela foi enfraquecido, então aquele espírito maligno passou do corpo do Bob McNeil para o corpo de Esther Cox. Ou seja, nós estamos falando de possessão demoníaca e não de poltergeist. Porque eu não sei se vocês já viram, gente. Eu tenho um vídeo aqui sobre um caso muito estudado na Romênia, que foi o caso da Eleonore Zilgum. Tá aparecendo aqui no card para vocês. Depois vocês vão lá dar uma olhada, que é um vídeo assim muito legal, muito interessante que eu fiz. Gente, poltergeist não se trata de possessão demoníaca, se tratam de fatos que ocorrem ao redor de uma pessoa específica. Então, Esther não me parecia que ela estava possuída, né? Para mim é uma história assim cheia de exageros, né? Mas vocês vão me entender mais daqui a pouquinho o porquê. Ela não me parecia estar possuída, ela me parecia assim ser alvo de um poltergeist, algo que desencadeou isso, eu não compreendo. Mas algo que desencadeou essas manifestações poltergeist, mas não de possessão demoníaca. Teve um outro acontecimento também em torno de Esther, que enquanto ela trabalhava no celeiro de um homem chamado Arthur Davison, o celeiro dele de repente pegou fogo e ele atribuiu esse incêndio a Esther, pelo qual ela pegou 4 meses de prisão. Devido ao clamor público, ela só ficou felizmente presa durante 1 mês, sendo libertada em seguida. No final de julho, então, as manifestações se tornaram tão poderosas que não houve, gente, outra alternativa a não ser Esther, infelizmente, ir embora para sempre de sua casa. Então ela foi morar com os Van Burg, que era aquela casa no meio da floresta,
e somente assim ela teve paz. O autor do livro, Walter Rubel, teorizou que Esther só conseguiu se livrar daquele espírito demoníaco quando ela foi curada por um xamã Micmac, que é uma aldeia, né, uma tribo indígena ali daquela região, e esse xamã conseguiu expulsar esse espírito de dentro de Esther. Embora, gente, esse caso tenha sido tão documentado na mídia, nos jornais da época, nunca esse xamã Micmac foi apontado nessas matérias do jornal. Na casa de Dan, felizmente, tudo voltou ao normal. Felizmente, finalmente, né, gente? Essas manifestações poltergeist duraram 15 meses e só tiveram um fim em novembro de 1879. Em 1882, Esther então se casou com um mineiro de carvão e juntos eles tiveram um filho. Infelizmente, algum tempo depois, o esposo dela veio a óbito e algum tempo depois Esther se casou com um viúvo que já tinha diversos outros filhos e eles se mudaram então para Massachusetts. Esther Cox morreu em 8 de novembro de 1912 aos 52 anos. Na sua certidão de óbito consta que a causa da sua morte foi um problema estomacal, gastrite. Laurie Glenn Norris é uma historiadora e autora local vinda de River Ebert, Nova Escócia. Ela é autora de Haunted Girl, Esther Cox e o Grande Mistério de Amherst, um livro exclusivamente sobre Esther Cox. Segundo Laurie, ela depois, durante as suas pesquisas, ela pôde notar discrepâncias no livro do Walter Rubel. Como ele fala explicitamente que no dia que apareceram aquelas frases, né, aquelas palavras, Esther Cox, você é minha para matar, ele afirma que o Dr. Carey estava presente ali. Só que algum tempo depois, o doutor falou que ele nada sabia sobre isso. Ele também afirmou que nada ele sabia sobre os incêndios. Foi a partir daí que ela notou essa discrepância, que ela começou a notar diversas coisas, diversos exageros ali na escrita daquele livro do Walter Rubel. Outra coisa que ela notou é que o Walter Rubel, ele afirma que foi ele que ensinou as meninas a se comunicarem com os espíritos através das batidas. Lembra que eu falei lá atrás para vocês? E na verdade, gente, foram aqueles cientistas, aqueles estudiosos que ensinaram tanto Jane quanto Esther a se comunicarem através das batidas com os espíritos. Lembra que eu falei que nessa época já estava assim no auge as manifestações, as comunicações com os espíritos por causa das irmãs Fox? Pois é, mais uma discrepância notada pela Laurie. Outra coisa que ela aponta é que em 1879 não havia energia elétrica, ou seja, as casas eram iluminadas por velas, por luzes de velas. Então era muito fácil que Esther talvez estivesse exagerando, né? Ou que as coisas estivessem sendo inventadas, quem sabe, né, gente? Eu não sei se vocês já viram uma história que fala sobre uma mulher na era vitoriana que inventou uma história mirabolante, que ela paria coelhos. Pois é, gente, as pessoas naquela época acreditavam em coisas assim absurdas. Então, eu não estou dizendo que Esther não foi vítima de acontecimentos poltergeist, porque existem diversos relatos, né, diversos casos aí isolados de diversas pessoas que infelizmente sofrem dessas manifestações poltergeist. Mas ao meu ver, né, na minha cabecinha, também eu acho que tem aí uma série de exageros. Walter Rubel era um ator itinerante, né, que ao meu ver e ao ver da escritora Laurie, ele simplesmente queria provar que Esther era uma fraude. Só que como ele viu uma história muito rica, ele passou a querer ganhar dinheiro em cima dessa história. E é nisso que eu acredito também. O último ponto que eu trago para vocês aqui é que toda a família de Olive e de Dan era metodista. Então ela acha pouco provável que eles saíssem, né, da sua religião, da sua fé, para ir buscar a ajuda de um xamã. Ou seja, o Walter Rubel, ele precisava de um final dramático, né, para fechar, para encerrar o seu livro. Mas assim, já com relação a isso, eu acho mais ou menos, aí eu não dou muito crédito não, porque diante do desespero a pessoa começa a tirar para todos os lados, né, gente? O que vocês acham? E a última coisa que eu trago para falar para vocês, depois desse longo vídeo, é uma curiosidade que eu achei muito legal. Ali na região de Amherst, existe um festival chamado Esther Fest, onde eles celebram esse caso poltergeist, né, dessa moça.
E esse evento conta com quiromantes, com palestrantes, com diversas coisas ali, como vocês podem ver aqui nessas fotos. E aí, gente, quero muito saber o que vocês acham, né, dessa história. Vocês acreditam, vocês não acreditam? Esté, ela foi, gente, dizem, né, que ela foi muito atingida, que inclusive ela tinha também alfinetes inseridos no seu corpo. Como eu falei, eu acredito que sim, pode ter havido ali algum caso poltergeist, sim. Mas na minha opinião, esse livro é cheio de exageros. Eu vou mais lá pelo lado da Laurie. Mas assim, realmente essa história aconteceu, existem diversas matérias espalhadas, vocês podem procurar na internet, Easter Cox, que vocês vão encontrar. Infelizmente, eu ainda não falo inglês, então não pude ler o livro dela. Caso vocês saibam, né, conheçam essa história, saibam alguma coisa, deixa aqui pra mim nos comentários que eu vou adorar saber. Não esquece, gente, de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o like, aquele like maroto que vocês sabem que é super importante, ou dislike, tá tudo beleza, tá tudo certo, tá certo? Compartilha esse vídeo com seus amigos. E é isso, meus amores, uma boa Páscoa pra vocês. Beijos nos seus corações, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.